A preservação do patrimônio histórico-cultural é a valorização de uma identidade de um povo, seja ela uma obra de arte, uma festa popular, enfim, qualquer outro elemento que cause essa identificação e é necessário se manter viva. E para ajudar nisso tem a plataforma Sondar, agora repaginada, uma poderosa ferramenta colaborativa para a proteção dos bens culturais. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com Rafael Alac, mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber a notificação. Rafael, fala pra gente, para começar a introduzir a nossa conversa, o que é como identificar o patrimônio? O que é considerado? Sim. Bom, Lucas, o patrimônio cultural ele é definido pelas políticas públicas de proteção, né? A gente tem um patrimônio considerado do início de 1938, quando surge o IPHAN, aonde grande parte das igrejas foram tombadas como patrimônio nacional, né? De 40 anos para cá, houve uma ampliação muito grande dos sentidos de patrimônio, né? Incorporando aí elementos da cultura popular, da cultura afro-brasileira, né? Da cultura indígena. Então, hoje a gente pode falar que o patrimônio cultural ele tem um espectro muito amplo de possibilidades e de ações, né? Tudo aquilo que possui um significado para um determinado grupo ou coletivo, hoje em dia pode ser considerado patrimônio cultural numa visão mais ampliada. É aquilo que identifica uma comunidade, identifica um grupo. Exatamente, né? Aqueles atributos que dão significado àquele determinado grupo e à sua coletividade, né? E isso pode ser desde uma igreja, de uma peça sacra, a uma folia de reis, a um congado, né? Tudo isso hoje nós consideramos patrimônio cultural. E hoje o conceito está tão evoluído que você nem precisa mais dessa anuência do poder público, né? Aquilo que os grupos e pessoas consideram como pertencentes à sua identidade, hoje em dia a gente pode tratá-los como patrimônio cultural e merecem ser preservados, assim como os demais bens. No início da sua fala você destacou, né, da preservação, né, dos bens públicos, principalmente pelo IPHAN. Sim. Mas antes não tinha e isso acabou facilitando pode-se dizer, a perda de muitos objetos. Sim. Né? Minas Gerais é um lugar privilegiado porque aqui, mesmo antes da fundação do IPHAN, tiveram grandes intelectuais que, de alguma forma, prezavam por essa memória nacional, né? São João del Rei, por exemplo, né? A Catedral de Nossa Senhora do Pilar. Perfeito, São João del Rei é uma grande referência para Minas Gerais, pela questão não apenas do seu acervo sacro, mas do toque dos sinos, né? Dos seus congados. Acho que São João del Rei é uma síntese daquilo que de melhor existe em Minas Gerais, né? Em matéria de patrimônio cultural e em matéria de pessoas também, porque é uma cidade muito afável. E mesmo assim, há casos, né? Exatamente. É importante a gente colocar isso, né? Mesmo antes de existir o patrimônio cultural, a venda de peças em igrejas ela sempre foi proibida pelo Código do Direito Canônico, né? A gente sabe que muitas vezes uma igreja estava num estado precário, existiam imagens em desuso, né? Então, muitas vezes, essas imagens eram negociadas e peças em prol da própria conservação da igreja, né? Mas isso num tempo ainda passado, né? Hoje em dia, os conceitos são outros e, de fato, sim, grande parte do patrimônio cultural, né, referente à arte sacra se perdeu, mas também nós, o Ministério Público, o IPHAN e o IEFA também enveredam muitos esforços para resgatá-las e retornar esses bens para os seus locais de origem, da onde nunca deveriam ter saído, porque toda essa memória ainda permanece viva na comunidade, né? Muitas vezes uma imagem que se perde é uma lacuna que não se fecha, né? E as histórias vão sendo contadas, né? De avô para filho, para neto, tudo isso com um sentimento de perda muito grande. E é o nosso trabalho tentar esse resgate para que a gente possa aí ver novamente o patrimônio cultural na sua plenitude e no local de origem, né? Para ser adorado, para ser festejado e comemorado junto com as pessoas. Sem dúvida. Há poucos anos tivemos, né, o resgate da portada da antiga matriz do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que inclusive se encontra aqui para visitação no Museu de Arte Sacra. E
tem muito isso que você destacou. Sim, sim, esse eu acho que é um caso emblemático, né? Uma portada que estava em São Paulo, numa igreja que havia sido demolida até então, mas há essa premissa de que, de fato, esses bens pertencentes a esse local, e não importa de onde eles venham, Lucas, se eles vieram de Portugal, se vieram de outros estados, se aqui estão, aqui devem ser preservados. A identidade um pouco. Exatamente, exatamente. Eu acho que é parte daquilo que é uma coisa quase etérea, né? Aquilo que nos dá identidade, que a população de São João se identifica e, de alguma forma, preza, né? Então, todos esses bens, de alguma forma, eles merecem ter novamente seu assento aqui na cidade, para que possam ser adorados, para que possam ser fruídos, e caso algum colecionador, né, que tenha interesse em conhecer isso, melhor do que tentar tê-los para si, que venham visitar a cidade, né, visitar suas igrejas e conhecer aí essa comunidade tão bacana que é São João, né? Sem dúvida. Nós pontuamos as peças que foram até vendidas, trocadas, mas também há casos de furto, Sim, né? sim. Que se tornou muito comum, principalmente nessa região de Minas Gerais, né? E é por isso que eu vou entrar agora sobre o assunto de uma plataforma, né, que já existe, mas agora passou por uma repaginação, né, pode-se dizer. Exatamente. O que seria o novo Sondar? Bom, o Sondar ele surge em 2021, né? Ele era um compilado de todas as informações dos órgãos de patrimônio de Minas Gerais. Então ali foi concentradas as informações sobre bens desaparecidos do IPHAN, do IEFA, do Arquivo Público Mineiro e da própria Coordenadoria de Patrimônio do Ministério Público. Iniciou-se essa plataforma com 780 bens. Em 2023, ela já possuía mais de 2.500 bens cadastrados. No entanto, existia ali uma singularidade na análise desses dados. Se observou que grande parte, cerca de 96% desses bens, eram relativos ou à arte sacra ou acervo documental. Então isso traz alguns questionamentos dentro da própria coordenadoria, né? Se hoje o patrimônio é tão representativo, por que a plataforma tem uma concentração muito grande nesses dois segmentos? Então a plataforma ela foi completamente reformulada justamente para atender, né, esses novos patrimônios. Aqui em São João, por exemplo, nós temos uma notícia de uma sanfona de um grupo de folias que foi furtada. Temos aqui, se eu não me engano, alguns objetos de matriz africana que também desapareceram de alguns terreiros. Então a plataforma ela chega para facilitar essa interlocução do Ministério Público junto à população. Desenvolvemos novas ferramentas, fizemos uma nova identidade visual. Hoje a pessoa pode navegar na plataforma com o nosso assistente virtual, que é o Longuinho, né, em homenagem a São Longuinho, e vira quase um bate-papo, né, entre o usuário e a plataforma, para que a partir dessa conversa o usuário vá fornecendo informações que dê ao Ministério Público as condições de identificar esses bens, né, e apreendê-los e restituí-los para o seu local de origem. Então a plataforma está muito mais simples, a plataforma está muito mais didática, né, a linguagem dela foi toda adaptada para uma maior compreensão do público, e essa é a grande novidade que trazemos aí para São João del Rei em primeira mão, né? São João del Rei é a primeira cidade que vai receber as nossas atividades do Sondar para Todos, justamente por aqui não ter apenas um grande acervo relacionado à arte sacra, mas por ser uma cidade caracterizada por essa diversidade cultural, né? Então por isso que escolhemos São João del Rei para inaugurarmos aqui essas atividades do novo Sondar, junto com a campanha Sondar para Todos. É uma plataforma acessível, mas que também precisa, né, da adesão do povo. É necessário as pessoas, se ter alguma informação de alguma peça, alguma dúvida talvez, entrar em contato, né? Perfeito, Lucas. Obviamente nós temos os serviços do patrimônio, né, IPHAN, IEFA, Ministério Público, mas ninguém melhor do que a própria comunidade para resguardar o seu patrimônio, né, para fazer a vigilância desses acervos. E a plataforma ela se propõe exatamente isso. Grande parte das peças, como você muito bem colocou, foram vendidas anteriormente, né, em anos ainda sem tombamento, mas muitas vezes essa memória ela permanece viva na comunidade. Então a plataforma chega com uma possibilidade das pessoas terem um canal direto com o Ministério Público para essa interlocução.
né? Elas podem fornecer informações sobre aquilo que desapareceu há muitos anos, elas podem postar fotografias, muitas vezes o bem, né, a peça aparece ao fundo de alguma celebração, elas podem utilizar essas fotografias dos seus acervos pessoais, não apenas para solicitar a inserção de cadastro de novos bens desaparecidos, como também ajudar naqueles bens que estão presentes na plataforma, porque muitos deles não têm, muitas vezes, fotografias muito bem definidas, né? Então, a população, junto com o Ministério Público, pode contribuir para a identificação. São fundamentais para essa identificação, são fundamentais para que Minas retorne com seus acervos para os seus locais de origem, que é o que todos nós queremos, né? E é bonito ver a comunidade recebendo novamente. Tem recentemente Prados aconteceu isso, sim, com a imagem de Nossa Senhora do Rosário. E a gente vê ali a alegria da comunidade, de pessoas até mesmo que não conheciam a imagem em si, mas que tinha herdado já esse carinho, essa afeição pela imagem através dos antepassados, né? Perfeito. Que falam da peça, e é muito bonito ver a mobilização quando tem ela novamente. Exatamente, né, Lucas. Quando some um bem cultural, né, seja ele de arte sacra, seja ele relacionado às culturas de matriz africana, seja relacionado à cultura popular, é toda uma ligação com os nossos antepassados que se perdem, né? Então a gente tem casos de gerações e gerações, né, rezando para uma mesma imagem, né, trazendo ela para as procissões, arrumando ela. É uma identificação, né, muito forte. Exatamente. Quando essas peças somem, é uma lacuna muito grande que fica, e muitas vezes até determinadas práticas culturais e sociais se perdem, né? Porque quando você não tem uma peça para sair em procissão, aquilo fica uma lacuna muito grande, né? Sim. Então, de fato, eu acho que a população, ela é fundamental para nós conseguirmos identificar esses bens, porque esses bens em geral são vendidos em outros estados, né, onde eles assumem ali um valor muito vultuoso, e é justamente essa ação do Ministério Público que o Ministério Público se propõe a fazer, né, receber essas informações e começar a buscá-las em todo o Brasil para que elas possam retornar ao seu local de origem. É até bom recordar, né, porque a gente trabalha com períodos diferentes. Na época as pessoas acabavam comercializando, vendendo, igual você mesmo disse, para reformar alguma igreja, porque não dava tanta importância, não tinha aquela visão de patrimônio que se tem hoje. E aí então é importante a gente incentivar cada vez mais as pessoas a resgatar, contribuir. E aí agora eu te pergunto, como visitar a plataforma e como contribuir através da plataforma? Ótimo. O novo Sondar, né, ele está disponível na internet, também por meio dos celulares, né? Então ali é um aplicativo. Um aplicativo. E dentro dessa plataforma nós temos ali basicamente 4 comandos. O comando de busca, né, em que a pessoa pode olhar todos os bens cadastrados na plataforma. Ele clica em um bem, vai aparecer a ficha do bem. E embaixo 2 pequenos campos, né? Um campo para denunciar, caso ele saiba do paradeiro, e um campo de informações complementares, né? O que esse campo significa? A população, ela pode contar como esse objeto era usado, como contar histórias sobre ele, né? Como ele significava para aquela determinada comunidade. Então, é uma aposta do Ministério Público em nós termos aí outras matrizes de valores presentes na plataforma, né? Contando não apenas como o bem historicamente foi estabelecido, né? Um elemento artístico, mas também o seu valor de uso. E isso é muito importante, né, para nós, porque aí a gente tem toda essa concepção mais integral do que é o patrimônio cultural, né? O patrimônio cultural, ele é feito para ser usado pelas pessoas. Ele é feito porque ele tem um significado para elas, e a gente tenta compreender todos esses valores, né, por meio da nossa plataforma. Os usuários também podem solicitar a inserção de um novo bem. Então existe ali o login, que vai fazer uma série de perguntas, como esse bem era chamado, quanto ele media, né? Conte-nos histórias sobre esse bem, e a partir desses elementos o Ministério Público vai poder identificar bens semelhantes que são comercializados em todo o Brasil. Há um campo de denúncia, né, que também é justamente para as pessoas que não sabem especificamente sobre um bem falar, olha, teve uma igreja roubada, teve um grupo de folia roubado, um grupo de congado, um terreiro, o que for, né? É uma plataforma muito plural e muito diversa. E por fim,
o que é uma novidade também, a possibilidade de um antiquário, de um colecionador, né, que tem um bem de procedência incerta, devolver esse bem por meio da plataforma. Então ele pode preencher uma ficha, falar assim, olha, eu tenho esse bem aqui na minha casa, herdei dos meus pais, dos meus avós, o que for, e o Ministério Público ajuda este detentor a identificar o local de origem desse bem e, de alguma forma, restituí-lo ao seu local de origem. E isso ocorre de uma forma muito acordada pelo princípio da boa-fé, né? Porque nós também, o Ministério Público e o Serviço de Patrimônio, também entendem que muitas vezes, quando há uma identificação de um bem com um colecionador, em geral, os colecionadores são muito afáveis em falar, então nós vamos devolvê-lo para a sua comunidade. Então, é uma plataforma de bens desaparecidos, mas ela também permite, né, pelo princípio da boa-fé, que esses colecionadores, antiquários, devolvam bens de procedência incerta, evitando assim todos os desdobramentos, né, jurídicos relacionados a uma apreensão ou algo nesse sentido, né? Então, e é bom sempre reforçar também que tudo tem sua importância, tudo tem o seu valor. Exatamente. Porque às vezes se prende muito a grandes igrejas, catedrais, e aquela capelinha lá na zona rural também, as peças têm uma grande importância e precisam ser preservadas. Com certeza. Tudo e resgatadas também. Com certeza. Na verdade, não é só o valor financeiro desses bens que guia a atuação do Ministério Público, né? Quando um elemento ele possui alguma singularidade, algum valor para a sua comunidade, mesmo não tendo ali um valor comercial muito grande, ele também é passível de ser buscado pelo Ministério Público. Se uma determinada comunidade afere valor a um determinado bem e ele desaparece, o Ministério Público vai ajudar a resgatá-lo e nós contamos aí com a participação de todos para que possamos fazer isso da melhor forma possível. É isso, Rafael, muito obrigado por partilhar conosco, informar sobre essa plataforma, e você de casa tem aí esse compromisso, essa missão, né, de ir atrás e fazer sua parte e contribuir para o resgate de patrimônios da nossa comunidade, né? Maravilha, Lucas. Nós contamos aí com toda a população de São João del Rei e do entorno, porque nós sabemos também que a riqueza, né, cultural da cidade, ela se espraia por todo o seu entorno. Então, essa é uma plataforma feita para as pessoas e nós contamos com a contribuição de todos para termos sucessos aí em mais restituições do patrimônio cultural e que todos retornem aos seus locais da onde nunca deveriam ter saído. Sem dúvida. Rafael, muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço, fique com Deus.